Olá, queridas alunas, queridos alunos da nossa disciplina de reprodução de rãs. Chegamos aqui em mais uma aula. Hoje o nosso tema vai ser a seleção para indução hormonal e os fatores que afetam a reprodução das rãs, né? Então hoje nós vamos ter esses dois temas na mesma aula. Vamos lá então? Então vamos começar aqui com essa questão de seleção de animais para a indução, né? A reprodução induzida que a gente fala, tá? Então veja bem, eu já coloquei uma plaquinha bem grande aqui assim, ó. Atenção, não confunda. Não confunda o quê? Porque na aula passada nós falamos de separação de animais para virarem futuros reprodutores. Então, quais são as características do animal para que no futuro ele forme a nossa reprodução, né, o nosso setor de reprodução, e a gente tem animais bons lá dentro. Muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente, isso aqui não pode confundir. Hoje é assim, o nosso setor de reprodução já está formado, os melhores animais já estão lá dentro. Agora eu quero saber o seguinte, eu vou fazer indução hormonal, vou fazer eles reproduzirem, né, na hora que eu quero. Quero colocar eles, a fêmea, para desovar, não é? Então, eu vou pegar qualquer um, vou fazer isso de qualquer jeito? Ou será que eu tenho critérios de escolha? Então hoje a gente vai discutir esses critérios de escolha. Mas já lá na frente, no momento de desovar. Uma coisa é lá atrás, quando você vai formar o plantel. Isso foi a aula passada. E a aula de hoje é o momento então que nós vamos fazer efetivamente a reprodução. Então vamos ver aqui, ó, olha só. Considerando que já se tem um setor de reprodução montado, que a gente montou na semana passada, né? A gente falou como é que se monta. Com animais selecionados, né? A gente tinha aqueles critérios todos lá. No momento de realizar a reprodução induzida, que a gente chama que é a aplicação do hormônio para o animal responder, né? Que na ranicultura, a gente pode ter a reprodução induzida ou natural. Então, se a gente usa induzida, a gente vai aplicar hormônio para induzir a reprodução. No caso do nosso ranário, da UFPB, a gente só usa a reprodução induzida. Mas a maioria dos ranários do Brasil, na verdade, usam ainda a reprodução natural, tá? Bom, mas de qualquer forma, existem esses dois momentos, a formação do setor e a colocação dos animais para reproduzir, tá? Existem esses dois momentos. Então, o produtor deve fazer uma seleção, olha aqui, ó. Então, nós vamos para um segundo tipo de seleção hoje, com o objetivo de aumentar a chance de se obter êxito. Então é aquilo que eu falei. A gente não vai chegar lá no setor de reprodução, fechar o olho, esticar o braço assim, pegar o primeiro animal que achar pela frente, não. Vamos usar alguns critérios, porque se o animal está mais adiantado, ele está mais no momento de desovar, não tá? Se a gente vai aplicar um hormônio, o hormônio, não sei se vocês sabem, mas não é uma dose só. Geralmente tem mais de uma dose. E aí você pode fazer assim. Aplica a primeira dose, observa. Se o animal responder, ótimo, não precisa aplicar mais. O que está fazendo aí? Está economizando o hormônio. Então, se você pega um animal mais maduro, mais adiantado, a chance de você economizar hormônio é muito maior. A chance dele responder na primeira dosagem de hormônio é muito maior. Então, é isso que a gente quer fazer. Então, na hora de selecionar animais para indução hormonal, vamos selecionar os mais adiantados. Vamos usar critérios. Então, aqui, nesse primeiro momento da aula, a gente vai discutir esses critérios. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Olha só. Basicamente, a preocupação nessa seleção está relacionada a separar animais que estejam em estado avançado de maturação, né? E mais próximo possível da reprodução natural. É como se ele fosse reproduzir naturalmente. Assim, geralmente, não se desperdiça hormônios e nem tempo de espera, porque a cada aplicação de hormônio tem que esperar 12 horas. Aí se aplica mais uma, mais 12 horas, e assim vai, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho muito mais objetivo e alcança os resultados que a gente quer, que é a desova em si. Coloquei uma fotozinha aqui do lado, né, de uma rãzinha, lógico que é um desenho, né, gente? É um desenho, uma representação de uma mãezinha aqui com a barriga já avantajada, tá grávida, né assim? Aí você vai falar assim, professor, mas que diabo que é isso, professor? Por que você botou esse negócio aí? Não tem nada a ver esse negócio com a nossa aula.
Não tem a ver sim, pior que tem muito a ver com a nossa aula. Nós vamos ver que a rã vai ficar como se fosse grávida mesmo. A gente faz associação com o ser humano, não é? E a gente vai poder fazer essa associação. É bom para vocês lembrarem, facilita vocês lembrarem. É como se a rã ficasse grávida e aí a barriga dela cresce porque ela ficou grávida. É assim mesmo. E aí esse é um fator que nós vamos usar em consideração, tá? Então, vamos lá, vamos ver isso. Vamos para a próxima etapa aqui. Então, vamos lá. Então, quais são esses critérios? Na verdade, nós vamos começar aqui com os critérios básicos do básico. Olha aqui, eu coloquei até aqui, ó, para chamar a atenção para você. O critério mais básico do básico que a gente tem, que não interessa se é macho, se é fêmea, o que for, a gente tem que ter esses 3 critérios aí. Primeiro, os animais têm que estar maduros sexualmente. Os animais têm que estar prontos para reproduzir. Quando que isso acontece? Os machos estão prontos quando eles estão acima de 250 gramas. Então, se você tiver um macho no setor de reprodução, que você selecionou lá, lembra, chega no ponto de abate, a gente já começa a seleção, né? Assim, nós vamos pegar os melhores, né? É uma seleção improvisada que a gente faz, não é assim um reprodutor verdadeiro, aquela coisa, super reprodutor, mas é uma seleção que a gente pode fazer no momento. Então, nós vamos selecionar. Aí, chegou no ponto de abate, pegamos os melhores para virar reprodutor. Aí vamos dizer que ele está com 220 gramas. Aí já vou usar para reprodução? Já vou induzir, aplicar hormônio? Não vou. Não vou por quê? Porque, olha só, não passou um primeiro critério aqui básico. Né? Esse critério básico aqui é o quê? Ele tem que ter 250 gramas. Ele é um futuro reprodutor se ele tiver 220. Ele só é reprodutor mesmo depois de 250. É isso que eu estou querendo dizer. E a fêmea? A fêmea é um pouquinho mais. A fêmea é 340 gramas, tá? Por aquela diferença mesmo que a gente já aprendeu na aula passada, quando a gente falou de diferença de macho e fêmea, a gente viu as gônadas e a gente viu que o testículo do macho é bem pequenininho e o ovário e oviduto da fêmea é bem grandão. Então, só nessa diferença de testículo para ovário e oviduto dá essa diferença de peso que a gente está vendo aqui, tá? Então, é por isso que a fêmea ela precisa de mais peso, não é? E esse mais peso está mostrando que a maturação da célula está acontecendo ali, o ovário está ficando maior, tá certo? E assim ela está mais próxima de reproduzir. Antes disso ela não vai reproduzir, tá? E o outro critério que nós temos aqui é o animal com saúde. Então você colocou o animal lá no setor de reprodução, que foi a aula passada, né? Aí passou 6 meses para esse animal atingir a maturidade, aquela coisa toda, aí você chega lá, o animal está doente. Aí você fala assim, não, mas é um reprodutor, vou aplicar hormônio aqui que ele dissolva, né? Não, não é assim. Se nesse meio tempo esse animal ficou doente, então você não vai usar ele, tá? Tem que estar com saúde. E a questão do comportamento animal, que é algo também importante, que nos dá uma resposta boa, tá? Então esse animal, ele não pode estar escondido, ele não pode estar debaixo de abrigo o tempo todo, cabeça para baixo, emagrecendo, aquela coisa assim do animal arredio, né? Isso daí é sinal, na verdade, está muito relacionado mais à doença mesmo, tá? Então o animal tem que estar com saúde. Esse 2 e 3, eles estão relacionados aí. Aí você chega na reprodução, tem um macho lá cantando, todo feliz, aquela coisa toda, todo animado, é esse que você quer. Então, o momento agora é de fazer reprodução. Agora interessa o animal que está cantando, né? Tá ativo ali, tá certo? Então, nós vamos usar esses animais aí, né? Pronto. Então, a gente já sabe os critérios básicos. Agora, vamos para os específicos aqui, né? De cada sexo, porque tem critérios para a fêmea e tem os critérios do macho, tá? Vamos lá. Então, nesses critérios específicos, né? De seleção, nós vamos ter que é um critério fenotípico. Aí você vai falar assim, professor, que danado que é isso de fenotípico? Então, o critério fenotípico são baseados na aparência, por isso que eu botei essa rãzinha aqui com esse espelho, né? Então, para vocês lembrarem também, né? Essas fotos, essas figuras, essas firulas todas que eu faço aqui na apresentação, aí vocês falam assim, professor, bota umas coisas muito coloridas, bota umas figuras muito loucas. Então, isso daí é para vocês lembrarem das coisas. Isso ajuda o nosso cérebro, ó, né? Não é só o de vocês, não, o meu também. Ajuda a gente a lembrar das coisas. Então, lembra da rãzinha com o espelho lá, tem que ser a aparência dela que vai dizer se ela está pronta ou não para a reprodução. E como é que isso vai funcionar? Vamos ver
no próximo slide. Mas eu posso dizer o seguinte, na verdade, existem outros critérios, tá? Que são esses aqui, ó. Com ou sem a ajuda de índices calculados. Tem como a gente calcular alguns índices baseados no corpo do animal para a gente dizer se ela está mais adiantada ou mais atrasada, se ela está mais perto de reproduzir ou não. Então a gente pega uma fita métrica, mede a cintura do animal, tá? Só que esses índices na ranicultura, eles foram caindo em desuso, a gente não usa mais esses índices. Por quê? Porque é muito mais fácil você olhar na aparência do animal, comparar um animal com o outro, e você já vai dizer, ah, esse aqui está na frente. Calcula o índice dele, aí ele sempre ganha. Então para que você está calculando o índice? Entendeu? Dá para a gente assim, prever esse índice só de olhar para o animal. Lógico que uma pessoa que nunca fez, talvez esse índice vai ser ótimo para ela, né? Mas depois que você começa a ganhar alguma experiência na ranicultura, só de pegar o animal você já vai saber quem está mais adiantado ou não. Então vamos lá, vamos ver isso daí. Na fêmea, como é que funciona? Lembra da foto que eu coloquei da ranzinha grávida lá com a barrigona? Então é justamente isso que vai determinar, gente. A fêmea é o ventre dilatado, o ventre abaulado. Tá aqui, ó, uma fêmea com o ventre bem abaulado. Olha lá, ó, tá vendo? Então, esse fator mostra que aqui dentro tem um ovário que está enorme, um oviduto que está enorme. E o ovário e o oviduto grande é sinal de que o animal está perto de reproduzir, porque os óvulos eles vão maturando e à medida que vai maturando, o folículo que fica em volta do óvulo cresce e vai jogando mais substância de reserva para dentro do óvulo. E isso faz o quê? Faz crescer. Então o óvulo está sempre crescendo, crescendo, crescendo até a fêmea, né, desovar. E o espermatozoide? O espermatozoide é o contrário. O espermatozoide, à medida que ele vai maturando, ele vai diminuindo de tamanho, diminuindo até o animal usar o espermatozoide. Tá certo? Então por isso que na fêmea, ela vai mesmo crescendo o volume de ventre. Ok? Pronto. Resolvido o caso da fêmea. Vamos para os machos agora? Então vamos lá. Os machos, gente, também a gente vai usar essas características fenotípicas de aparência do macho. Então a primeira aparência que chama atenção no macho é o desenvolvimento da esponja nupcial. Então essa esponja, lembra esse calo nupcial ou esponja nupcial, mesma coisa, a gente pode usar esses dois termos, que tem lá no dedão desse bicho. Então, quanto mais desenvolvido tiver, mais próximo da reprodução o animal está. É um índice. Então a gente olha para o animal e fala assim, ó, esse está com um calo bem desenvolvido, então esse está mais adiantado. Tá entendendo? Na hora de selecionar, você tem 5 machos, vai pegar aquele que está mais adiantado. Mas não é só esse não, a gente vai ter mais critérios para macho. Eu coloquei a foto aqui de um macho, tá vendo a região angular bem amarelada? É outro critério que a gente vai falar aqui na frente. Então, olha lá a mãozinha dele, segura aqui na fêmea para apertar aqui na cintura da fêmea, né? Esse abraço a gente chama de amplexo, né? Então ele vai dar esse amplexo, segurar ali, e isso vai estimular a fêmea a desovar, né? E ele também não vai perder essa fêmea, vamos dizer assim, né? Porque há competição entre machos, né? Pelas fêmeas. Então essa esponja nupcial é muito útil e ele desenvolve a esponja no momento que ele está mais perto de reproduzir, que ele está mais, né, ativo sexualmente, essa esponja desenvolve mais, ok? Vamos para o outro critério, acabei de falar, a região angular amarelada, né? Quanto mais amarelado, mais próximo da reprodução ele está, tá certo? Então tá aqui, ó, região angular amarelada. E nesse mesmo eu estou aproveitando para dizer que o animal cantando, né? Essa região angular fica enrugada, essa história do canto, né? De tanto ele cantar, que ele estica e solta aquela pele ali daquela região, ela fica mais enrugada. Então é um sinal, você pega um animal que está com isso aqui tudo enrugado, é sinal que ele cantou muito. Tá? E se você vê esse animal cantando, tá aqui a nossa ranzinha cantora, né? Então se ele está cantando muito, vocalizando muito, é sinal que ele está bem adiantado aí para reproduzir e ele vai produzir mais espermatozoide para nós. Tá? E aí, já fechando, a gente tem os machos com a resposta ao estímulo do abraço. Lembra que eu falei, né, da diferença de macho e fêmea? Você vai passar a mão assim, ó, passa a mão de baixo assim, no peito, como se fosse no peito do animal. Passa a mão, aí ele fecha a mão, o calo nupcial dele ali, ele vai tentar trancar na sua mão. É um reflexo que ele tem. Tá? Então, os machos que têm esse reflexo muito ativo, muito forte, é sinal que ele está bem adiantado. O macho que nem responde, aí você... de preferência não pega ele,
Não, não vou mexer com esse macho não, eu acho que ele não está muito animado não. Pronto, é assim que a gente vai fazer. E aquele que responde prontamente, né, que é esse reflexo desse abraço, aqui tem mais 2 fotos do abraço aqui para vocês verem, né, do amplexo. Então é esse macho aí que a gente vai escolher. Muito bem. Gente, então a gente finaliza essa primeira parte da aula, que é a escolha dos animais para indução. Terminamos esse assunto. Vamos para a segunda etapa agora, que nós vamos falar sobre fatores que afetam a reprodução. O que faz a rã reproduzir? O que interfere para fazer ela reproduzir ou não? Não é? Vamos lá? Então a gente tem 2 tipos de fatores. Fator 1, né? Fatores endógenos. O que é endógeno? É interno, dentro do animal, tá? E nós temos os fatores extrínsecos. Que diabo que é essa palavra extrínseco? Externo, tá aqui, tá? Por mais que você fale assim, professor, não usa palavra difícil, não. Alguns termos é bom vocês irem acostumando, então a gente coloca, tá? Mas tá a explicação aqui na frente para vocês, tá? Bom, então é aquela questão. Ou é dentro ou é fora. Quando é dentro do animal, quando é interno, é endógeno ou é interno. Pronto, é um tipo de fator. Quando é fora, então está fora do animal, é extrínseco, é externo. Aí nós vamos ver que dentro do animal é uma questão hormonal, são os hormônios que transitam dentro desse animal ali. E uma questão externa aí já é o clima externo mesmo, está quente, está frio, está verão, está inverno, essas coisas assim. Está chovendo, não está chovendo? Então isso aí são os fatores externos, que a gente vai detalhar agora, de agora por diante, tá? Então vamos lá. Na questão dos endógenos, nós temos os órgãos, as glândulas e hormônios envolvidos. E na questão dos externos, a gente tem o clima e o manejo envolvido, tá? Então, o manejo do funcionário, isso também interfere bastante na reprodução. Vamos fazer esse detalhamento melhor ainda? Então vamos lá. Então, começando aqui com os fatores endógenos, ou seja, os fatores internos ao animal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o animal tem que estar maduro sexualmente para isso acontecer. Você não pode pegar um imago, uma rãzinha novinha e querer que essa cascata de hormônios que acontece dentro desse animal vá acontecer. É um animal imaturo, uma criança, né? Como é que uma criança, né, vai reproduzir? Não reproduz, tá? Muito bem. Trata-se de uma ação hormonal. O hormônio nós vamos entender como uma mensagem, não é, que uma estrutura envia para outra, tá certo? Bom, aí eu coloco aqui uma foto de uma cabeça de um ser humano e de um cérebro humano. Aí você vai falar, pra que isso, professor? Não tem nada a ver com rã, isso tem tudo a ver, tá? Então, os mamíferos, os anfíbios, os répteis, né? Todos esses vertebrados aí que a gente estuda, eles têm muita coisa em comum. E a formação do cérebro também, algumas estruturas básicas é comum, gente. Então nós temos lá a parte do cérebro em si, não é? O sistema nervoso central, nós temos hipotálamo, que é esse vermelhinho que está aqui no meio, e nós temos a hipófise, que é essa pontinha aqui embaixo. Tá? Então já começa a acostumar com esses nomes, gente. Hipotálamo, hipófise. Porque são estruturas que têm tudo a ver com a reprodução. Não só da rã, mas do peixe, tá? Do camarão, de todos esses animais que vocês forem estudar aí. Isso está envolvido. É o mesmo mecanismo. Tudo que a gente estuda para ranicultura, gente, vocês podem aplicar para peixe também. Vai mudar algumas coisinhas? Vai. Mas o princípio básico está aí e vocês vão poder usar esse conhecimento, tá? Bom, então vamos lá. Vamos agora mostrar um esquema, não é, já lá no animal, tá certo? Já na nossa rãzinha, vamos dizer assim. Então tá aqui uma foto, provavelmente não é nem uma rã, deve ser um sapo esse daqui, mas tá aqui o cérebro dele, tá? Foi feito um esquema, tá? Foi feito um corte aqui, lógico que não é assim, mas tá lá o cérebro colocado bem próximo do olho, tá? Porque a visão é muito importante para a rã. Aqui tá mais detalhado ainda esse cérebro dessa rã, tá? Então tá aqui um lóbulo óptico, né? Porque é muito importante isso aqui. Tá aqui um cerebelo, tá aqui o cérebro, né? O bulbo olfativo, que também é muito importante, né, nos anfíbios, né? Na rã touro nem tanto, tá? Mas outras rãs é muito importante. Aí nós temos aqui o hipotálamo, tá certo? Aqui tá em inglês, mas é o hipotálamo. E nós temos a pituitária, que é a mesma coisa do que a hipófise que eu coloquei aqui, ó, que a gente geralmente usa mais o termo hipófise, tá? Mas é a mesma coisa. Bom, por que isso é importante? Porque o cérebro como um todo, vai processar as informações que ele tem do ambiente externo
Isso é tudo automático, tá, gente? Aí ele vai determinar, olha, está no momento de reprodução. Então ele manda uma mensagem para quem? Para hipotálamo. O hipotálamo processa as informações que vêm do cérebro, né, do ambiente, e o hipotálamo manda então uma mensagem agora para a hipófise. Diz assim, hipófise libera hormônios na corrente sanguínea ligados à reprodução. Aí eu sempre brinco com meus alunos e digo, a hipófise é muito obediente, ela vai e solta os hormônios na corrente sanguínea. E aí esses hormônios vão atuar onde? Lá nas gônadas, lá onde faz os gametas, lá onde faz óvulo ou faz espermatozoide. E assim nós temos a reprodução. Vamos ver isso em detalhes agora? Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Tudo começa onde? No cérebro. O cérebro vai processar as informações, vai pegar as informações que ele capta do ambiente externo e mandar para quem? Vai mandar lá para hipotálamo, né? O hipotálamo, ele já vai produzir um tipo de hormônio, tá? Que vai ser enviado lá para a hipófise, né? Assim? Próximo passo na hipófise. A hipófise, por sua vez, ela já tem hormônios dentro dela, né? Ela é uma glândula que ela tem hormônios ali e ela vai liberar esses hormônios então na corrente sanguínea, nessa passagem aí de ordem, né? Assim, um passando a ordem para outro. E a hipófise então vai atuar onde? Lá nas gônadas. O que é gônada mesmo, gente? No macho é o testículo, na fêmea é o ovário. O testículo vai produzir espermatozoide, o ovário vai produzir óvulo, tá certo? Dentro dessas glândulas ainda há a produção de outros hormônios. Nessa aula, gente, eu não vou estar falando o nome dos hormônios para vocês, nem nada desse tipo, não. Se vocês quiserem mais detalhes, podem entrar em contato comigo, eu falo, né? Talvez até em outras disciplinas vocês possam ouvir falar do nome desses hormônios envolvidos, né? Mas assim, como os alunos reclamam muito, que é muito termo, muito nome, né? Então a gente está fazendo uma coisa mais simplificada aqui, tá? Mas esses hormônios são conhecidos, inclusive repetem para outros animais. O do peixe você pode usar para rã, o da rã você pode usar no peixe, para vocês terem uma ideia. Né? Até mesmo de boi, de equinos, de suínos, isso tudo são hormônios muito parecidos, tá? Então, tudo que a gente usa na reprodução de todos os animais domésticos, na verdade, é bem parecido, ok? Mas na nossa sequência, a gente parou aqui nas gônadas. As gônadas ainda vão atuar onde? Na maturação das células germinativas. Essas células germinativas é o quê? São os gametas lá, né? Então os gametas, eles vão se transformar ou em espermatozoides, no caso do macho, quando é macho, e óvulos, no caso, quando é fêmea, né? Aí dentro do ovário vai ocorrer essa maturação, que na aula que vem nós vamos detalhar, tá? Nós vamos falar mais sobre essa maturação dentro do ovário e dentro do testículo do macho, ok? Então essa é a nossa sequência aí. A gente finaliza os fatores endógenos com isso aí. É toda essa cascata de hormônio. O que vocês têm que guardar? Guardem essa sequência, né? Guarda a sequência aí, cérebro, hipotálamo, hipófise, gônada, maturação. Pronto, está feito, né? Os nossos espermatozoides e os nossos óvulos. E aí, seguindo, agora nós vamos para os fatores extrínsecos ou externos, não é? Então, dentro desses fatores, nós temos as condições ambientais. Nós vamos dividir os fatores externos em dois tipos, tá? Nós temos as condições ambientais. O que você vai lembrar de condição ambiental? Você lembra do clima mesmo, né? Então, lembra lá, sol, chuva, esse tipo de coisa assim, tá? Por enquanto, sol você vai lembrar calor, temperatura. Chuva você vai lembrar de chuva mesmo, de água, tá certo? Bom, e o segundo fator é o manejo, né? Aí o manejo, eu coloquei até uma figurazinha aqui para você lembrar aqui. Que danado de manejo que é isso? É o funcionário mesmo que entra lá dentro do ranário, vai colocar a ração na baia, vai limpar a baia, vai trocar a água, né? O cara que vai lá fazer as coisas. E por que ele está aí? Porque se esse cara for ruim, se esse cara for lá estressar os animais, ninguém vai reproduzir. Tá certo? Se esse animal for estressado, tiver, né, condições assim, alimentar, por exemplo, ele não recebe a quantidade nem a qualidade de alimento que ele precisa, ele não reproduz. Tá? É nesse sentido aí. Então vamos lá? Vamos aqui agora mais detalhado em fatores externos, vamos falar só das condições ambientais, aquele primeiro lá que eu falei. Quais são essas condições ambientais? Primeira condição ambiental é temperatura. Aí você pergunta assim, tá bom, professor, temperatura, mas qual que é a boa? A boa é 25 a 27 graus. Então vejam que tudo que eu falar agora, eu vou falar o que é o fator e vou falar o que é o bom.
tá? Vocês têm que guardar essas duas coisas. Temperatura é um fator e a temperatura boa é 25 a 27 graus. Muito bem. Segundo fator, fotoperíodo, né? Fotoperíodo. Que danado que é fotoperíodo. Quando eu falar fotoperíodo, vocês lembram dessa questão dia e noite, tá? Então, foto é luz, né? Assim, gente? Foto, luz. Período, período de luz. Período da foto, período da luz. Período da luz, que danado é isso? Um dia não tem 24 horas. Quantas horas do dia é luz e quantas horas do dia é escuro? Já pararam para pensar isso? Não, né? Professor, tem mais o que fazer, não vou ficar pensando nessas coisas não. Pois comece a pensar. Então, nós temos mais ou menos assim, 12 horas é luz, 12 horas é escuro. Então, mas isso é sempre assim? Não, não é sempre assim. Você já reparou que a gente tem estações do ano? Ah, professor, é mesmo, tem estação do ano, né? Tem verão, tem inverno, tem primavera, tem outono, né? E vocês acham que como é que fica essa separação aí de quem que é verão, quem que é inverno? Isso aí está justamente em função de fotoperíodo, tá? Quando a gente está no inverno, a gente tem um menor fotoperíodo. A gente tem a duração do dia menor. Então, o dia demora um pouquinho mais a amanhecer, né? Escurece um pouquinho mais cedo. Então, o dia é mais curto. E isso está diretamente relacionado também à temperatura, porque veja bem, se o dia é mais curto, se eu tenho menos luz, eu tenho menos sol. Se eu tenho menos sol, eu tenho menos aquecimento. Se eu tenho menos aquecimento, é uma época de mais frio. E não é que é mesmo? Todo inverno não é mais frio, gente? Por que o inverno é mais frio? Porque tem menos horas de luz, gente. Porque o sol vai embora mais cedo, o sol acorda mais tarde. Vamos dizer que é assim, né? Para ficar mais fácil da gente guardar aí. E isso está em função do movimento da Terra em torno do Sol. A inclinação do eixo da Terra de 23 graus, né, que faz com que nesse movimento em torno do Sol você tenha uma época em que ele está mais perto, mais longe, tá certo? Então, isso eu não vou explicar agora, né, porque a gente vai gastar muito tempo explicando isso daí, mas vocês têm só que guardar isso. Nós temos estações do ano diferentes e isso provoca duração de dia diferente, de acordo com a época do ano. E que isso tem a ver com reprodução? Tem a ver isso aqui, ó. Toda vez que a gente tiver um período maior que 12 horas de luz, aí é um período bom para reprodução. Isso estimula a reprodução de rã. Quando a gente está no inverno, a gente não tem 12 horas de luz. Aqui no Nordeste, essas diferenças são bem pequenas, sabe, gente? Quando a gente está lá no Sudeste, quando a gente está lá no Sul, aí pior ainda. Aí essa diferença é enorme. Quando você está lá no inverno, os dias são muito curtos. Quando você está lá no verão, os dias são muito longos. Então a mudança é enorme. Aqui no Nordeste, quanto mais perto da linha do Equador, porque a linha do Equador a gente está no centro do globo terrestre, então essa história da inclinação, ela não vai funcionar muito. Agora, quem está lá embaixo, isso aí é um diferencial enorme. Então, nós que estamos perto da linha do Equador, essa diferença é 30 minutos, vamos dizer, né? Não sei nem se chega a 1 hora aqui no Nordeste, entre o inverno e o verão, eu estou querendo dizer, entendeu? A diferença, né, de duração do dia. Mas a gente vai ficar um pouquinho abaixo dessas 12 horas. Isso significa que no inverno não é uma etapa boa para a reprodução de rãs, porque está abaixo de 12 horas de luz. Tá? Esses animais vão reproduzir no verão. Tá bom? Muito bem. E o último fator que eu coloquei aqui é a chuva, né? Então nós temos aqui muita chuva, trovoada, isso aí é bom para rã, tá certo? De alguma forma esse animal consegue perceber isso e ele sabe, se está chovendo, tem bastante água, não é assim? Chuva não está diretamente relacionada à água. Quando ele coloca a desova dele, que ele faz os ovos dele lá, não é na água, os filhotes não vão nascer na água, não vão desenvolver ali, não precisa de água para isso. Então, quando chove, é que esses bichos ficam tudo animados. Pode ver que quando tá lá você vai lá no brejo, começou a chover, os bichos começam a cantar, feito uns condenados lá, aí todo mundo animado para reproduzir aquela coisa toda. É isso mesmo que acontece, porque é o período certo dele reproduzir, é a garantia da água. Tá? Então, chuvas e trovoadas é um estímulo enorme para a reprodução de rã. Né? Olha só que interessante agora. Agora vamos dar outro detalhe da história. Temperatura eu consigo enganar a rã. Enganar como? Eu consigo botar um aquecedor dentro da baia da rã e mesmo que esteja do lado de fora 20 graus, eu mantenho 25, 27 lá dentro. Aí a rã pensa que está no verão, assim.
Fotoperíodo, eu consigo enganar a rã? Consigo. Eu coloco uma lâmpada acesa lá, vamos dizer que chega 5 horas da tarde, escurece. Aí eu boto uma lâmpada acesa de 5 até as 6. Aí a rã vai pensar assim, puxa vida, o dia tá demorando, né? Aí é verão, tá certo? Então, não é bem assim, né, gente? A rã não tem consciência disso, né? Eu já falei. Isso é automático no cérebro dela, tá? Isso é algo que acontece e que, assim, até a ciência pesquisa, né? Esses fatores todos, como é que isso acontece, mas são controles que, inclusive, acontecem na gente também. É inconsciente, a gente não sabe disso, né? Bom, então o fato é que se eu colocar uma lâmpada lá que acende e aumenta a duração de luz, a sensação de luz, que é a questão visual, o seu olho, né, vai mandar essa mensagem lá para o seu cérebro. Então, enquanto tiver luz, ele está pensando que é verão. Beleza? Dá para enganar a rã. E a chuva, eu consigo enganar a rã? Nós já tentamos. Eu mesmo fui um que já tentei, né? Professor, o meu orientador, na época que eu era estudante, a gente tinha um experimento lá e a gente colocava uns chuveirinhos ligados, entendeu? Com a água batendo, fazendo barulho, aquela coisa toda, para ver, para comparar o que tinha chuveirinho sem chuveirinho. Será que o chuveirinho estimulava a rã a reproduzir? Não, não estimulou nada, porque a rã não está nem aí para chuveirinho. A rã, o negócio dela, ela sabe que vai chover antes da chuva, gente. Não é? Não tem a história de que a rã começa a cantar no brejo antes de chover? Isso é verdade. Por quê? Porque ela já está sentindo diferença de temperatura, velocidade de vento, umidade do ar, pressão atmosférica. Não se sabe como, mas ela mede isso tudo. E ela sabe que está vindo chuva aí. Aí ela já vai para o brejo, já começa a cantar, já começa a disputar território para ela ganhar o território dela. Por isso que ela vai lá cantar, porque ela tem que definir um território dela para ela poder, né, assim, atrair uma fêmea para o território dela. O macho vai lá, né, já garantir, tá certo? Então, esses animais respondem à chuva, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu simular a chuva para esses animais, beleza? Vamos adiante então, vamos agora para, já finalizando os fatores externos, mas agora as condições de manejo. Lembra que tinha aquele segundo? Condição de manejo? Como é que deve ser essa condição de manejo? Primeiro, o ambiente tem que ser tranquilo, sem estresse. Então tá aqui a nossa rã zen, tá aqui a nossa rã, um rei, uma rainha, né? Então tem que ser tratada como rei e rainha lá, sem estresse nenhum, porque o estresse, gente, atrapalha a reprodução. Qual que é o hormônio do estresse? Vocês sabem? Quando você está estressado, você passa uma situação de perigo, uma situação de estresse. Qual hormônio você faz? Hormônio de adrenalina. Quando a adrenalina cai na corrente sanguínea, o que acontece com você? Você tem uma resposta rápida. Toda a sua energia vai para a sua musculatura para que você possa fugir do perigo, para você vencer uma dificuldade. E pode ver, na hora que você passa um aperto, você faz coisas que até você duvida, né? Você vai contar assim, professor, quando eu era mais jovem e tal. Vocês não, vocês já são jovens, né? Sou eu mesmo que sou velho. Mas vamos dizer assim, você vai lembrar assim, quando eu estava mais novo, que eu passei um aperto, eu dei um salto, que eu pulei 3 metros de uma vez só, eu nem sei como é que eu pulei aquele negócio. Todo mundo tem uma história assim, não tem? Porque isso é verdade. A produção da adrenalina faz você ter mais força, mais resposta. Agora, há um custo. Qual que é o custo? Toda a energia que você tinha no corpo vai para isso. Então, isso significa que se a rã está usando energia para reprodução, porque maturação de célula, principalmente na fêmea, né, gente? Que ela tem que fazer aquela maturação, é um esforço enorme de energia que ela faz. Então, imagina se todo dia ela se estressar. Ela está gastando energia, gastando. Quando é que ela vai maturar a célula? Não vai. Não vai, porque vai faltar energia para ela fazer isso. Entenderam a ligação aí? Então, o ambiente tem que estar tranquilo. Isso não é só para rã, não. Para outros animais também vale, tá? Alimentação adequada, gente. Alimentação adequada. Tá lá o peso aqui, né? Nessa alimentação adequada, uma maçã vale mais do que um hambúrguer. Tá certo? Tá ali. Porque tem que ter qualidade e quantidade. Tá? Por que eu estou falando isso? Animal mal nutrido, como é que ele vai reproduzir? Acabei de falar que há um esforço enorme energético para se maturar a célula, né? Para a célula ficar pronta para o óvulo sair. Porque tem que colocar um monte de substância de reserva, de vitelo, dentro de cada óvulo. A fêmea bota 5.000 ovos, 10.000 ovos de uma vez só. Imagina o esforço que ela tem que fazer ali. Aí você vai dar uma alimentação inadequada para ela. Nunca que ela vai reproduzir.
Entenderam aí? E isso está relacionado a manejo, porque o ser humano, o tratador lá, o funcionário, é que vai definir isso aí, tá certo? E, por último, é as boas condições de alojamento, que na verdade, isso aqui está tudo a ver com essa primeira aqui, o ambiente tranquilo, tá? Que é a questão do estresse, né? Porque quando você tem um ambiente desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó, um monte de RAM lá, tudo, né? Aquela bagunça, aquela confusão. Ah, que legal, professor. Legal não, isso aqui é estresse, né? Isso aqui o animal não vai responder à reprodução, tá bom? Qual que é a quantidade certa, professor? Tá aqui, ó, 10 a 20 rãs a cada metro quadrado. Então nós vamos usar essa relação. Enquanto que lá na recria, que a gente fala na engorda, a gente vai usar 50 rãs por metro quadrado, aqui na nossa reprodução nós vamos usar de 10 a 20 rãs a metro quadrado. É para a gente manter esses animais em boas condições. Ok, gente? Entenderam aí? Espero que vocês tenham gostado, né, do tema da aula de hoje, esses assuntos todos aí. Fiquem espertos para fazer o exercício no SIGA-A, não deixe para depois, já adiante, já faça isso. Tire dúvidas com o professor, vai ter monitor na disciplina, tira dúvida também, né? Vamos aprendendo, vamos evoluindo juntos, não vamos acumulando as coisas não, tá? Vamos dando conta de tudo aí, para a gente poder chegar lá no final do semestre, todo mundo 100%, ok? Espero que vocês tenham gostado aí, um grande abraço, até a próxima aula.